Paz do Senhor para todos. É um motivo de alegria mais uma vez passar por aqui e deixar uma mensagem da parte de Deus. A palavra do Senhor se encontra em Ezequiel 34. Amados, essa mensagem é uma mensagem que muitos consideram uma mensagem polêmica. Por que polêmica? Porque é uma mensagem que Deus pede para que Ezequiel profetize contra as autoridades, contra os pastores que não estavam fazendo segundo o coração de Deus. E é uma mensagem que muita liderança que estão aí à frente não gosta de pregar ou de ouvir, porque é uma mensagem muito indireta da parte de Deus contra a liderança, que muitas das vezes se corrompe. Pois é, a palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Até aqui, amados. Essa é uma palavra que eu gosto muito e admiro muito essa palavra. Muitas das vezes nós falamos sobre muitas lideranças que têm deixado de pregar a essência de Deus, tem pregado nos altares da vida algo que não vem do coração de Deus. Muitos que estão à frente da obra, que querem
enriquecerem em cima das próprias ovelhas de Deus. Que não matam a fome de muitos, porque dentro da casa de Deus tem pessoas que precisam, pessoas necessitadas, pessoas que precisam que o pastor cuide, que o pastor zele. Mas hoje em dia não terá sendo mais assim. Hoje em dia, os pastores, a liderança, a própria liderança que foi constituída por Deus, tem se corrompido, tem tido uma visão torpa, uma visão atrofiada, uma visão de querer sempre mais para si, uma visão de muitas das vezes sacrificar sua própria ovelha. Hoje em dia, antigamente, quando uma ovelha se perdia, o pastor deixava as 99 e ia atrás da ovelha perdida. Hoje é diferente. Hoje os pastores querem viver com as 99 e deixar a perdida para lá. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão desanimadas, desgarradas do rebanho. Tem muitas ovelhas hoje em dia machucadas, feridas. Tem muitas hoje que não querem saber mais de igreja, não querem mais saber de ficar na casa de Deus. Tem ovelhas hoje feridas, machucadas, porque muitas lideranças constituídas por Deus tiveram uma visão atrofiada de machucar essa ovelha. Pois é, os pastores desta época, que serve para hoje essa mensagem, os pastores da época estavam fazendo o que queria das ovelhas, estava comendo do bom e do melhor, estava enriquecendo em cima das ovelhas. E Deus olhou para Daniel e disse: olha, filho, as minhas ovelhas não estão sendo cuidadas como deve ser. Então eu quero que você profetize contra a liderança de pastores. Profetize contra elas, que eu não estou gostando do que estou vendo. E a palavra do Senhor diz aqui: ai de vocês, pastores. Olha só, o ai de Deus, amado, é para que a gente venha tremer na base. É uma palavra que faz com que a gente venha pensar no que está fazendo. Porque o ai de Deus machuca, o ai de Deus fere, o ai de Deus é doloroso. Mas muitos aqui, que não é diferente para os dias de hoje, os dias de hoje vemos pastores e mais pastores denegrindo a imagem da ovelha, machucando a ovelha, ferindo a ovelha com uma falsa teologia da prosperidade. Hoje, as ovelhas não estão sendo mais cuidadas como deveria ser. E esses líderes
vão ser cobrados por Deus. Pois a palavra de Deus diz que essa liderança desses pastores vai ser cobrado deles cada sangue de cada ovelha. Deus vai cobrar de cada um. Mas muitas das vezes, quando nós pregamos essa mensagem na casa de Deus, dói, machuca, porque muitos não querem ouvir. Pregam sobre bênção, prosperidade, mas essa mensagem aqui tem que ser pregada para que muitos pastores que estão aí à frente, embora que existam pastores comprometidos com a verdade, comprometidos com a obra de Deus, comprometidos com Deus, que pregam o amor de Deus, mas mesmo assim ainda tem visão torpa, que não enxerga. Deus, quando pede para que Ezequiel profetize, Ezequiel poderia pensar: Senhor, os homens são fortes. Não, Ezequiel foi cabra macho. Ezequiel disse cada vírgula que o Senhor pediu para ele falar. Hoje em dia, a visão da igreja, que a igreja somos nós. Nós só se reunimos em um templo feito pela a mão do homem. Mas existe um texto que Deus fala que não habita em templo feito pela mão do homem. Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Mas muitas das vezes, quando pregamos a verdade, quando pregamos aquilo que Deus quer que nós pregamos, somos muitas das vezes apontados. Muitas das vezes somos apontados como rigoroso, mas não é assim. Se Deus pede, se Deus manda, temos que obedecer. Mas tem algumas ovelhas hoje em dia também que não querem ouvir a verdade. Tem ovelhas hoje em dia que querem prosperidade, querem riquezas, não querem passar pelas provas, não querem passar pelas lutas, não querem passar pelo deserto. Mas a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci e você vai vencer. Mas não tem sido mais assim. Hoje em dia a igreja, ela virou ponto comercial para muitos, não é todos. Estou dizendo aqui, não é todos. Existem pastores compromissados com a palavra de Deus e com a verdade. Mas é triste, porque eu acredito que quando Ezequiel profetizou contra os pastores, contra a liderança, Ezequiel foi muito atacado, porque é uma mensagem forte, é uma mensagem que faz abrir a visão de muitos que estão aí em cima dos altares. Os altares do Senhor deixou de ser altar. A palavra de Deus, ela nos ensina a ter discernimento. A palavra do Senhor
nos capacita cada vez mais. Acredito eu que quando Ezequiel começou a profetizar aquilo que Deus pediu para que ele profetizasse, muita liderança, muitos pastores chegou para ele, provavelmente disse: tu é doido, Ezequiel, tu é louco, ninguém está se aproveitando das ovelhas não, Ezequiel. Mas Deus viu que muitos estavam fazendo e que muitos faz hoje em dia. Tem muitos pastores aí que pega a palavra do Senhor para vender. Mas como assim, irmão Jailson? Eu vou na sua igreja, deixar a mensagem lá por 20 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 30 mil reais. Eu estou vendendo a palavra do Senhor. Quando eu tenho essas atitudes torpas, essas atitudes atrofiadas, eu estou vendendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, Jesus não cobrou nada para pregar a palavra dele. Mas hoje em dia tem muitos. Outro dia eu tinha visto nas redes sociais os maiores pastores milionários do Brasil. Por que se tornaram milionários? Porque enganaram o povo. Enganaram o povo. Mas é difícil. É difícil. É difícil a gente ver um líder compromissado. Mas existe. Existem pastores que têm amor. O pastor, na verdade, ele tem que ter amor às suas ovelhas. O exemplo disso foi Davi. Quando Davi estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, e o profeta Samuel esteve na casa do pai de Davi, o pai de Davi colocou todos os filhos, menos o Davi, para abençoar, o profeta Samuel escolhesse quem ia ser ungido. Todos eram bonitos, fortes, altos, mas na hora que Samuel foi ungir um dos filhos, Deus falou com Samuel: Samuel, não é esse aí não é esse. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Aí ele foi lá, perguntou: existe outro filho do Senhor? Ele falou: existe sim, mas menor, está no campo apacentando as ovelhas. Manda chamar ele. Só saio daqui quando eu fazer a vontade do Senhor. Quando ele chegou, pequenininho, todos ficaram espantados. Quando ele chegou, Deus tocou no coração de Samuel: é esse aí, unge ele. Mas acredito eu que ainda teve um questionamento: por que, profeta? Tem que ser ele.
por que tem que ser esse aí? E não eu ou um dos meus irmãos? Nós somos mais fortes. Nós somos altos. Aí Davi chegou e disse: quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, tragou uma das ovelhas. Eu fui lá, lutei com o urso, matei o urso e salvei a ovelha. Depois veio um leão, tragou uma das ovelhas. Fui lá, lutei com o leão, matei o leão e salvei a ovelha. Veja só, amados. Davi foi um exemplo de pastor. Existem pastores compromissados com a palavra do Senhor, compromissados com a verdade, compromissados com o propósito de Deus. Mas existem pastores que estão consumindo o que é das ovelhas. Que nessa manhã de domingo, o Espírito Santo possa te tocar. Que o Espírito Santo possa bradar no teu coração. Você que é líder, você que está à frente de algo, Deus possa te tocar. E que você venha fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe.